Olá a todas, olá a todos. Este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar de segundas, terças, quartas, quintas e sextas, sempre às 19 horas. E hoje, num novo estúdio, a gente vai mudando de estúdio aqui para poder divertir um pouco as pessoas. Então, os estúdios foram os itinerantes, agora com um novo cenário, mudamos o cenário, colocamos uma escada no fundo, né? Vamos deixar uma coisa aqui para tá um pouco escuro, talvez. Depois vocês me dizem, se for o caso, eu clareio para vocês. Vamos dar um oi geral aqui para quem está chegando. Já vi que o Leandro foi o primeiro a chegar hoje de São João da Boa Vista. Lucélia Salomini, que é membro do nosso canal de Ribeirão Preto. Os membros aqui têm descontos especiais nos cursos. Já lançamos o curso do Denis Oliveira, né, de racismo estrutural. Tá uma delícia o curso. Saiu já o primeiro módulo, vai sair o segundo. Para quem é membro e membro, é R$ 6 o curso. Os dois módulos. É bizarramente barato. E quem não é, 60 conto. Agora, do Marcelo Ayler, que está sendo lançado amanhã ou depois, já está pronto. Está só subindo na plataforma, um curso sobre literatura africana, moçambicana. Tá R$ 80, também tem vários descontos para sócio, e o meu curso Quadri está já no forno. Já vamos começar a gravar amanhã ou depois, para poder lançar em 10 dias, mais ou menos, para vocês. Então, essa é a boa notícia que a gente tem para quem é membro e membra, como a Lucélia. Selma Estrela, boa noite de Ilhéus. Opa, Ilhéus. Takawar, fora Bolsonaro, Michela Neila, Josimar, Jonas, Walter, Maria Edna, Jussara Aguiar, toda a galera que está chegando aqui, Celso de Paranavaí, Ruth Rigato, Cadiche, Ângela, obrigado ao PDT de Ciro Gomes pela ação no STF, muito importante essa decisão deles. Campina Grande, Paraíba presente, boa noite, Diogo, boa noite, Neucir, Rio de Janeiro, boa noite a todas, boa noite a todos, e vamos lá ao que interessa. O tema de hoje é essa história do braço de ferro. Eu até pus a palavra truco porque é engraçado também. Você grita truco, outro grita 6, 9, 12, enfim. Mas talvez a metáfora mais importante, mais defina isso, seja um braço de ferro entre os poderes. O Bolsonaro achou que ia ficar mandando fechar o STF, gralhando para lá e para cá, pedindo AI-5, fazendo manifestação em porta das Forças Armadas, mandando suas aliadas chamarem o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de membro do PCC, e que ia ficar tudo numa nice, como a gente dizia lá na década de 80, numa nice, não vai ficar numa nice. O Alexandre é bom de briga, né? Eu acho que o Alexandre não é boa bisca, como a gente falava também lá nos tempos, não é aquele cara bom mocinho, naquele que você fala, não, é para casar com a minha filha. É um cara que tem um passado bastante complicado, mas tomou uma atitude correta, né? Correta. E eu vou me explicar, porque tem muita gente fazendo uma mistura aí, dizendo, veja só, vocês que reclamaram quando o Gilmar Mendes soltou uma liminar impedindo a posse do Lula, não podem agora bater palmas para o Alexandre de Moraes, que quando ele impede a posse desse ramagem na Polícia Federal. As situações são bastante distintas a despeito de parecerem semelhantes. Vejam, o Lula ia para o Ministério da Casa Civil e ele não ia investigar ninguém. Ele não tinha poder para interferir na Lava Jato. Ele não tinha poder para modificar a estrutura das investigações que ocorriam na Polícia Federal, né? Ele estava assumindo um cargo eminentemente político, né? Como um político que ele é. Outra coisa, usaram, naquele caso do Lula, uma gravação feita de forma ilegal depois do tempo autorizado judicialmente. O próprio Gilmar Mendes hoje diz que se arrepende de ter aceitado aquela gravação para tomar a decisão que tomou, sabendo que tomou uma decisão com base em fatos ilegítimos, em fatos que não poderiam constar do processo.
né? Sendo que a própria gravação, e a gente teve aqui uma conversa com o Eugênio Aragão no sábado ou domingo, né, na live do Boteco da Fórum, antes do Boteco da Fórum, o Eugênio Aragão falou que aquele mesmo documento que foi para o tal Bessias tinha ido para o Jacques Wagner, porque o Jacques também estava com a esposa doente à época e não podia, ou o Lula estava com a esposa doente, o Wagner tinha algum compromisso, enfim, a dona Marisa estava adoentada, e eles não podiam participar da posse, então a Dilma era a procuradora para assinar a posse deles, dos dois, né? E o Eugênio Aragão sabe disso porque tomou posse no mesmo dia. E o Gilmar Mendes, então, impede aquilo com base numa gravação da Dilma e do Lula, de um presidente e de uma ex-presidenta, feita depois que a autorização para gravações permitia, ou seja, num horário posterior à legalidade. Uma gravação ilegal, que por ser ilegal, prova ilegal, não poderia constar de qualquer pedido para o STF impugnar, seja o que quer que fosse. O Gilmar Mendes admite isso hoje, ponto. Né? Então, aquela intromissão de um poder sobre o outro, de fato, é uma coisa que caberia, ensejaria protestos, como, de alguma maneira, tentou fazer naquele momento, mas não adiantou nada, porque a mídia inteira foi para cima. Agora, o Bolsonaro está tentando utilizar esse mesmo mote da independência dos poderes para provocar uma reação. Eu vou nomear o Ramagem porque ele merece, porque ele passou o ano novo com os meus filhos, ele é boa gente, ele vai fazer um bom trabalho, e como todo delegado da Polícia Federal, ele quer o cargo máximo e eu vou dar para ele, porque ele é meu amigo. Ponto final. E depois que ele for estiver lá, eu vou mandar investigar os governadores, o Rui Costa que tome tento, e o Dória também, porque está morrendo mais gente lá no Dória, no estado de São Paulo, que em qualquer outro lugar. Ele que está fazendo as coisas erradas. Percebe a maluquice do sujeito? Eu vou nomear quem eu quero, que é amigo do meu filho, em investigações que ele vai controlar dos meus filhos, para botar ele para cima, a minha PF, para cima de governadores que eu não estou gostando do que estão fazendo, e acabou e pronto. A PF é pipoca nenhuma do seu Bolsonaro. Ele não é dono das instituições. A PF tem um nível de independência, sim, para fazer investigação, e fez, na época do Lula, por exemplo, investigações que envolviam o seu irmão Vavá, que depois veio morrer quando ele estava na cadeia. E o Lula teria procurado o ministro Tarso Genro, segundo o Tarso Genro, em entrevista à Fórum também, e tinha dito o seguinte: eu não quero saber de nada, só gostaria que ele fosse tratado como um cidadão comum. Ou seja, que ele não recebesse nenhum benefício por ser meu irmão, mas que também não fosse perseguido por ser meu irmão. E ponto final, e segue o jogo. Depoimento do Tarso Genro, no Fórum 11h30 de segunda-feira. Nós entrevistamos 2 ministros da Justiça na sequência, o Eugênio Aragão e o Tarso Genro, e todos falaram a mesma coisa em relação à independência da Polícia Federal nos tempos de Dilma e Lula. Resumindo a história, a decisão desse caso do Alexandre, ela tem pertinência do ponto de vista jurídico. E por que tem? Porque o Bolsonaro está explicitamente colocando alguém no controle de um órgão investigatório para que se beneficiar das investigações. E mais, declarando que vai fazer uso político daquele órgão por ter alguém que vai transformar aquele órgão na sua PF. Isso caberia, sim, uma interdição, uma discussão. O Supremo tem que discutir isso. Até que ponto aí o outro poder ter ingerência para poder equilibrar as coisas. Até que ponto a independência da Polícia Federal existirá com este senhor Ramagem à frente? Bom, eu queria fazer essas distinções, porque se faz uma mistureba, tá vendo? Vocês não reclamam, principalmente o pessoal da turma do isentonismo, né? Ou da esquerda cirandeira, como diz meu amigo Leandro Fortes. Você vai falar, não, veja bem, depois a gente não vai poder reclamar. A gente vai poder reclamar se tiver sentido. Se não tiver sentido, a gente não vai. Qual é o nível da ingerência?
o nível da ingerência se dá porque tem uma denúncia. O Sérgio Moro disse, ex-ministro da Justiça, estou saindo porque o presidente da República quer controlar a Polícia Federal e eu não aceito. Ele quer controlar porque tem processo contra seus filhos. Bom, o presidente da República pega e escolhe um amigo dos filhos para dirigir a PF e depois que sai, tem uma denúncia explícita, o provocado, o Supremo Tribunal Federal tomou a atitude correta. E agora, José? O que vai acontecer, Rovai? Agora é o seguinte, provavelmente esse é um assunto que pode ir, foi uma decisão monocrática, é possível que se a AGU, a Advocacia Geral da União, recorrendo, ou ela vai para a turma ou ela vai para o plenário. Aí eu já não sei dizer, porque meus conhecimentos jurídicos são limitados. Mas imagino que essa é uma decisão que vai para o plenário, onde os 11 ministros vão ter que discutir. Quanto tempo isso durará? Isso vai, enquanto prevalece a decisão do Alexandre de Moraes, se o ministro Toffoli não cassar essa decisão. Ou ele pode cassar, ou ele pode deixar prevalecer, ou ele pode dizer o seguinte: vamos votar rapidamente, vamos tomar vamos discutir isso muito rapidamente para ver o que faz. Um salve para Manaus. Manaus, um salve, um abraço carinhoso. Foi bom você ter falado de Manaus aqui, site vocativo, porque a gente fez uma pesquisa exclusiva, e eu já volto para o tema do Alexandre de Moraes, uma matéria do pessoal do Dadoscope. Eu estou aqui, gente, que está me vendo no Facebook, que está me vendo no Twitter, a gente privilegia a relação no chat do YouTube. Se você gosta de chatear, de conversar, de bater papo, como o site vocativo fez agora, vem aqui para o youtube.com/Fórum Revista, se inscreva no canal para ficar legal, como diz o Luca, e toque o sininho. Quiser ser membro também, a gente agradece, mandar superchat. Acabei de pôr o link da matéria aí. Essa matéria foi feita com exclusividade pelo Dadoscope para a gente, e ela chega a uns dados alarmantes. Até ontem, Manaus tinha 1.676 mortes em abril, contra 591 de 2019 e 266 de 2018. Vejam, aliás, em 2019 morreu muita gente, foi o ano que mais morreu, não sei o que aconteceu, mas de 2019 para 2020 são 1.100 mortes aproximadamente. Em março já tinha havido 905 mortes contra 402 de 2019. Ou seja, o número de mortes em Manaus é muito maior do que o que há de notificação para a Covid-19. Houve uma explosão de mortes, aproximadamente só em abril entre abril e março, foram 1.600 mortes a mais do que no ano anterior. E as notificações são de 200 e pouquinho. Ou seja, tem aí mais ou menos 246 mortes, o que foi notificado, contra 1.600 da diferença que houve de um ano para o outro. São 7 vezes menos de notificação. Acaba de sair uma pesquisa no Rio Grande do Sul que dá 12 vezes menos. Eles fizeram testagem por amostra em várias cidades do Rio Grande do Sul e, então, sei lá, escolheram 10 mil pessoas para testaram e viram que os números de notificados no Rio Grande do Sul são 12 vezes menor, 12 vezes menor o número do que o encontrado na pesquisa do ponto de vista proporcional. Enfim, o que a gente chega com esses dados de Manaus e da pesquisa do Rio Grande do Sul? A gente chega à seguinte constatação, que não morreram apenas 5.400 pessoas no Brasil de Covid-19. Devem ter morrido mais ou menos 50 mil pessoas já. Pode ser 50 mil, pode ser 40, ou pode ser 60, 70 mil. A proporção de 7 para 12 mudaria os números aí. É muita gente. É por isso que os Estados Unidos estão querendo impedir voos do Brasil para lá. É porque eles sabem que talvez o país hoje com o maior número de mortos próximo a ele seja o Brasil. Os Estados Unidos tem na casa de 50 mil mortos, está acima de Itália, Espanha, que tem na casa de 20 mil, 29 mil, 28 mil.
E com a subnotificação brasileira é muito alta, o Brasil hoje já deve estar nos patamares americanos. O que é uma tragédia, a gente vai carregar saco de corpo para tudo quanto é lado, cova coletiva, porque o mês, a Dri de Lourenço falava hoje que nós estamos na 16ª semana e começa a piorar na 18ª. Ainda temos 15 dias para as coisas piorarem muito por aqui. A AGU não recorre mais, uma vez que a nomeação foi tomada sem efeito hoje. Não, mas eles estão dizendo que vai. Ele falou que vai renomear. Ela foi tomada sem efeito, aí ia sair no Diário Oficial que a exoneração, mas parece que ele está dizendo que vai para cima. O Bolsonaro disse que vai para cima, que vai enfrentar o Supremo e que vai nomear o cara. Desta luta entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, entre Supremo e Bolsonaro, se o Supremo vier, se o Toffoli não fizer aquela centralizada, não, quem manda sou eu, deixa isso para lá, deixa ele nomear, porque o Toffoli pode tentar caçar essa decisão Pode caçar, na verdade, tentar não, ele pode caçar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí provocaria uma tranquilidade para o Bolsonaro fazer de gato-sapato a Polícia Federal. Entre outras coisas, ele vai transformar numa polícia política, tipo Gestapo, tipo KGB, tipo a CIA também, que vai perseguir adversários em todo o Brasil. Vai perseguir veículos de comunicação, vai perseguir políticos, opositores, governadores, deputados, prefeitos, etc. Vai perseguir adversários dos seus filhos, vai perseguir blogueiros, vai perseguir empresários que ele julga que não merecem a confiança porque estão anunciando na Globo e em outros veículos. E isso será possível só agora se o STF recuar. Se o STF mantiver a decisão do Alexandre de Moraes, o que seria bastante prudente nesse momento, as coisas ficam mais difíceis. Daí, desta quizumba, é que a gente vai saber até onde vai o impeachment do Bolsonaro. Porque com uma PF minimamente independente, sem absoluta... Porque ele vai procurar outra pessoa que não tenha foto com os filhos, vamos lá, combinar. Mas talvez essa pessoa não chegue já chegue mais tutelada, com mais dificuldade para atuar. E é desse braço de ferro, na minha opinião, que a gente vai chegar na questão de se o impeachment sai ou não sai. E falando em impeachment, a gente tem aí um debate hoje bastante interessante, que aqui eu vou pegar para vocês, um debate de jurista Gisele Cittadino com a Natália Bonavides, deputada federal do PT Rio Grande do Norte. O tema do debate é exatamente esse, mais de 30 pedidos de impeachment. É chegada a hora. A Gisele é uma super especialista, vai poder dizer melhor do que eu como é que as coisas estão andando e de que jeito a gente pode chegar lá depois desse túnel sombrio que a gente está passando, principalmente do ponto de vista das possibilidades do impeachment. Queridas e queridos, gente linda desse meu Brasil, metam o dedo no dedão, dedada, galera. Vamos dar dedada para que outras pessoas vejam depois. Rovai, pela estimativa da USP, a sua notificação do Brasil é de 10 vezes. É por aí, gente. Podemos falar de 10 vezes. Se for verdade, temos 1/4 da população da Amazônia já infectada. É absurdo, nunca imaginamos passar por isso. Carmen Evangelho, opa, boa noite de Floripa, olha só, Florianópolis, que delícia. Anderson Fernando, esse dar de ombros é péssimo para a reputação do Brasil como república responsável, concordo. Quem segurou o Bolsonaro no poder? Flávio Maggioli, Oséias, boa noite. Terra Brasília irrespirável, diz a Neucir, tá difícil mesmo. Mas Rovai, o povo só acredita que o vírus mata quando morre dentro da casa. A situação vai apertar um pouco mais nos próximos 15 dias e eu acho que o povão vai começar a perceber que não dá mais para brincar com isso. Estava tendo uma distensionada com a quantidade de mortes, eu espero que o juízo das pessoas aumente na mesma proporção. Beijos para a Beth de Brasília.
para Michele Neila, para o Anderson, para todo mundo. E deste jeito aqui, são 19h20, num novo cenário, no novo estúdio Fórum. Improvisamos uma escada, colocamos luzinhas, vejam se gostam, depois me digam. Eu volto amanhã com a queridíssima Adri de Lorenzo, mas vocês ficam hoje aqui com a Gisele Cittadino e com a Natália Bonavides para discutir os 30 pedidos de impeachment, as chances deles. Uma jurista e uma deputada federal, primeiro mandato, uma garota, uma jovem que está se revelando lá na política do Rio Grande do Norte, foi muito bem votada para vereadora e depois teve uma belíssima eleição para deputada federal também. Natália Bonavides e Gisele Cittadino daqui a 40 minutinhos. Não deixem de ficar no canal da Fora, porque aqui o chat é o mais inteligente, participativo, bonito, simpático do Brasil. Em té, valeu, gente!